Bem, a Júlia já me apresentou, eu sou o Rodrigo Luiz, eu sou auditor da Receita, eu sou do concurso de 94, de setembro de 94. Agora em julho completei 21 anos na Receita, 19 deles como aduaneiro, trabalhando então na aduana, apaixonante aduana. Eu vou dividir esse curso de comércio internacional, na verdade são dois, né? Comércio internacional são duas matérias, comércio internacional e legislação aduaneira. Eu vou dividir com o Missaja. O Missaja também é auditor, ele é do concurso de 96. Ele hoje trabalha no Porto de Vitória, no Espírito Santo, e eu trabalho na Inspetoria do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho no final dessa apresentação, um pouquinho do trabalho nosso, do trabalho meu na fiscalização, porque o trabalho dele é mais conhecido do povo, de todo mundo. Porque eu trabalho dentro de porto, dentro de aeroporto, dentro de fronteira, que é aquele trabalho mais visível para quem está de fora, para quem ouve falar de aduana, ele percebe, ele logo visualiza a conferência das mercadorias nos portos e nos aeroportos. Então é onde o Missaja trabalha. Já eu trabalho na inspetoria, onde o trabalho é mais de retaguarda. É um trabalho mais de fiscalização pós-despacho aduaneiro. É um trabalho que acontece em até 5 anos do registro da declaração de importação, 5 anos da importação, por conta da decadência. É um trabalho de fiscalização externa, em que você vai às empresas para ver o cumprimento das normas aduaneiras. Porque a legislação aduaneira não acaba para o importador quando ele leva a sua mercadoria para casa ou para o seu escritório. Quando o importador, por exemplo, ele pede uma mercadoria, ele pede uma isenção para a mercadoria importada, ele tem que, durante 5 anos, cumprir as condições daquela isenção, como veremos mais à frente. Ele não pode, por exemplo, só abrindo parênteses, ele não pode pegar uma mercadoria importada com isenção e transferir para outra pessoa. Se fizer isso, ele está vendendo a isenção dele para outra pessoa. A isenção que a legislação deu para ele, por exemplo, como instituição científica, é para ele como instituição científica, e não para que ele pegue aquela mercadoria e repasse para um laboratório ou para outra pessoa jurídica. Então, a legislação aduaneira não acaba no despacho aduaneiro, ela acontece, ela prossegue em até 5 anos, pelo prazo decadencial, em até 5 anos da importação. Vou falar um pouquinho então sobre esse meu trabalho mais no final dessa apresentação. E essa apresentação eu nem trouxe questões, quer dizer, não sei se no final do tempo ainda sobrará, no final dessa 1 hora, vai sobrar algum tempo para fazer alguma questão. Eu tenho alguma coisa de reserva, mas esse não é o foco, esse não foi o objetivo que eu tracei para essa apresentação. A ideia aqui é de dar para vocês, tanto para quem vai fazer a prova de auditor, quanto a de analista, quanto a quem vai fazer a prova de analista, dar uma visão geral do comércio internacional e da legislação aduaneira. Tudo bem que comércio internacional não cai para analista, só cai para auditor. A legislação aduaneira, por outro lado, cai para os dois cargos. E o edital de auditor e de analista na matéria de legislação aduaneira, ele é muito parecido. O de auditor é um pouquinho mais cheio, tem alguns itens a mais. E toda vez que a gente tratar desses itens, eu vou mencionar aqui nessa aula que isso não cai para analista, isso só cai para auditor. E assim a pessoa não precisa ficar estudando coisa desnecessária. Bom, como a Júlia já falou na apresentação, a gente vai, nesse curso, Pulo do Gato, não dar toda a matéria, porque não dá para fazer em 16 horas aquilo que presencialmente eu faço em 40 horas. Eu dou esse curso desde 98, eu já dou aula para a aduana, para os concursos da Receita desde 98. E
E são 40 horas de comércio internacional e mais 40 horas de legislação aduaneira para a gente exaurir, para a gente esgotar toda a matéria. Então, nesse curso Pulo do Gato, a ideia do ponto é de que a gente foque no essencial, que a gente foque naquilo que realmente interessa para fim de prova. No final do curso, como não veremos 100% da matéria, é provável que você não vá acertar 100% das questões, se vier uma prova, ou se viesse uma prova logo em seguida. Mas a ideia é que você acerte no mínimo 80%, quem sabe 90%, e quem sabe 100%, mas a gente não pode, claro, prometer e querer nesse curso mais mais São 8 horas, ou são 8 aulas de 2 horas para mim e 8 aulas também de 2 horas para o Missaja. Eu vou dar 3 aulas de legislação aduaneira e ele 5. E eu vou dar 5 aulas de comércio internacional e ele 3. Queria então, assim, as pessoas sempre perguntam sobre livro, e eu não posso deixar de falar, eu tenho 2, 3 livros publicados, um de questões comentadas da ESAF, só que esse já está velhinho, coitado, já está desatualizado, ele foi montado em 2009, então de lá para cá eu não coloquei as questões de 2012, 2014, e não adequei o livro ao edital de 2009, ele saiu para a prova de 2009, em 2009 houve uma mudança importante no edital, de 2005 para 2009. E aí existem agora sim 2 livros atualizados, que saíram em 2015, com desatualizações ínfimas, então que valem e vocês podem aproveitar para os estudos. Os livros eles cobrem inteiramente o edital, tanto de auditor quanto de analista. Trouxe aqui fazer propaganda, comércio internacional e legislação aduaneira. Esse, para analista, é o bastante, não preciso de mais nada para analista. E para auditor, preciso também do livro de Relações Econômicas Internacionais, que é o livro que tem Mercosul, Organização Mundial do Comércio, Defesa Comercial. Então, um é o de Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, o outro é o de Relações Econômicas Internacionais e Comércio Internacional. Bom, não sei como é que está o som, está legal? Tá bom? Tá tranquilo? Bom, vou aqui colocar uns slides para então a gente começar. Eu nunca usei esse webinário, vamos ver se vai dar certo aqui. A gente vai ver então esses 3 pontos. Visão geral, os aspectos relevantes na negociação comercial. Esses aspectos que dizem interesse, que interessam ao importador. Então a gente vai ver nessa apresentação uma operação de importação sob o ponto de vista do importador. O que ele precisa ver ou fazer para realizar a sua importação. E os controles governamentais federais entram no final para mostrar o que o governo faz ou o que ele tem que fazer para controlar aquela importação. Bom, visão geral. Na visão geral, a gente parte do importador aqui no Brasil. Importador aqui no Brasil, querendo adquirir mercadoria, determinada máquina do exterior. Ele vai contactar os potenciais exportadores, vai perguntar preço, prazo de pagamento, forma de entrega, forma de embalagem. Enfim, ele vai negociar com o exportador, com os potenciais exportadores, e receber desses exportadores faturas pro forma, propostas. Os exportadores vão, nessas negociações, emitir, então, faturas pro forma. O importador vai escolher uma delas. Se não escolher, nossa apresentação acaba aqui. Então, a gente considera que o importador escolha uma dessas propostas e, então, fecha o contrato com o exportador. Depois de fechado o contrato, quer dizer, o contrato de compra e venda ele se torna perfeito a partir do momento em que
o proposto comunica a sua aceitação e o proponente recebe essa aceitação, recebe sem ressalvas, recebe sem aditamentos, nesse momento o contrato está fechado. Ainda que oralmente, contratos também se fecham, não só por escrito, mas também por via oral. O difícil é, posteriormente, querer provar o fechamento daquele contrato se ele foi feito de forma oral. Mas isso são outros 500. O que interessa é que contratos também se fecham oralmente. Depois, então, de ter acertado com o exportador a mercadoria, o importador ele ainda não pode mandar a mercadoria vir para o Brasil. Antes disso, ele precisa pedir uma licença de importação, uma LI, uma licença de importação para um dos órgãos anuentes no comércio exterior brasileiro. E esse pedido, como está aqui mencionado, é feito por meio do Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. Esse pedido, por exemplo, se for a importação de uma vacina, o pedido tem que ser feito ao Ministério da Saúde. Se for uma importação, a importação de um animal vivo, o pedido tem que ser feito ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se for um pedido de importação de arma, é o Ministério da Defesa que tem que licenciar. Enfim, existem 16 órgãos anuentes. Se for um produto que causa dependência química, a Polícia Federal tem que autorizar. Se for um produto sujeito a cotas, existem alguns produtos que são limitados em quantidade nas suas importações. E existe um órgão que controla quantos produtos, quantas unidades já entraram no país e, portanto, quantas ainda poderão entrar. E este órgão anuente é o Departamento de Comércio Exterior, como veremos mais à frente. Como veremos não nesta apresentação, mas durante o curso. Então, existem 16 órgãos anuentes que têm lá seu prazo para fazer a análise do pedido de licença de importação, o prazo, em regra, de 60 dias. E depois, dentro desse prazo, melhor dizendo, o órgão anuente, concede a licença de importação. Também por meio do Siscomex, por meio do sistema. Esse sistema, o Siscomex, ele pode ser baixado por qualquer um de nós agora. É só entrar no site da Receita, lá dentro tem um link de sistemas, mas você não vai fazer isso agora, né? Você está aqui, ó. Tem lá um link de sistemas. Lá dentro tem o link do Siscomex. Tudo bem, baixar é mole, o difícil é usar. Para usar, o importador previamente tem que ter tido uma habilitação. Para usar o Siscomex, para obter a senha de acesso ao Siscomex, é necessário que o importador ele peça a Receita e apresente um monte de documentos para que a Receita, então, libere para ele essa senha. Mas isso, mais para frente, a gente vê. A licença de importação foi dada, o anuente deferiu a licença. O importador, então, pega no telefone, liga para o exportador e diz: pode mandar a mercadoria, já estou autorizado a importá-la. Nessa hora, o exportador pega a mercadoria e entrega para o transportador. Seja companhia aérea, marítima, rodoviária, ferroviária, enfim, não interessa o meio de transporte, o exportador entrega a mercadoria para o transportador. E recebe, no mesmo momento, no mesmo ato, o conhecimento de carga. O conhecimento de carga é o documento que simboliza o contrato de transporte. É o documento onde estão as condições do transporte desse contrato. Ali está o valor do frete, ali está o peso líquido, ali está o local de embarque, o local de descarga, o nome do destinatário, a descrição da mercadoria, não de uma forma detalhada, mas porque o exportador ele não sabe, na verdade, o transportador ele não sabe o que há dentro da caixa. Quem emite o conhecimento de carga é o transportador. Então, o transportador ele escreve o que o exportador disser para ele. Tem que haver ali uma descrição mais sucinta da mercadoria. Enfim, ali dentro do conhecimento de carga estão alguns dados que serão importantes.
para depois a aduana fazer a conferência. Alguns dados que serão importantes para o despacho aduaneiro dessa mercadoria quando chegar aqui ao Brasil. Bom, emitido o conhecimento de carga, o transportador vai fazer o trabalho dele. Vai mandar a mercadoria para o Brasil e vai chegar por um porto, aeroporto ou ponto de fronteira. Alfandegado, quer dizer, onde haja alfândega para realizar a fiscalização sobre o bem. É a chamada zona primária. Porto, aeroporto, ponto de fronteira. São os 3 locais por onde as mercadorias que vêm do exterior chegam. Só por aí podem entrar. Há exceções, sim, mas a regra é que só entram por zona primária, porto, aeroporto e fronteira. E lá fica armazenada. A mercadoria fica, então, guardadinha lá no armazém da Infraero, se for o caso do aeroporto. Fica ali armazenada, aguardando pelo importador. O importador, com a mercadoria lá dentro, ele vai fazer o registro da sua declaração de importação. Ele vai entrar no Siscomex pela segunda vez. Na primeira vez, ele entrou para fazer o pedido da licença de importação, que foi direcionado, o pedido, ao Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Polícia Federal, qualquer um dos 16 órgãos anuentes. Agora ele entra pela segunda vez no sistema, para registrar a sua DI e declarar a mercadoria para a aduana realizar a conferência sobre essa mercadoria que se encontra ali mesmo, no aeroporto do Galeão. Ele registra a DI e é no ato do registro da DI que ele paga os tributos aduaneiros. Quando o importador ele está no seu escritório mandando a DI para registro, ele vai preenchendo vários campos no Siscomex, ele clica lá em nova DI e o sistema então começa a perguntar, pedir dados, informações. Um dos dados pedidos pelo sistema é o número da conta bancária, o número da agência, o número da conta corrente, de onde serão debitados os tributos aduaneiros. Então, ao registrar a DI, o Siscomex, na verdade, quando o Siscomex recebe esse pedido de registro de DI, ele faz algumas críticas inicialmente, e se passar por todos os testes, o Siscomex entra em contato com o banco indicado pelo importador, seja Bradesco, Itaú, Real, HSBC, entra em contato com aquele banco e pede para que aquele banco tire tantos R$ 1.000, R$ 500.000 da conta número tal, da agência número tal, e transfira para a conta da União no Banco do Brasil. O Siscomex faz o pedido e depois fica aguardando. Qual o resultado disso? O Bradesco, então, o Real, Itaú, vai responder para o Siscomex, olha, transferência feita com sucesso. Ou então, transferência não realizada. E se não foi realizado é porque não havia fundos na conta do importador. Se não houver fundos na conta do importador para pagar os tributos aduaneiros, a DI nem é registrada. O Siscomex comunica isso para o importador. Não registrei sua DI por falta de dinheiro. Bom, consideremos que a DI tenha sido registrada. O importador tem um prazo, depois desse registro, para mandar os documentos pelo Siscomex. Os documentos, antigamente, ou até ano passado, até 2015, eles eram entregues fisicamente no porto, no aeroporto, no ponto de fronteira. E agora, desde início de 2015, esses documentos também passaram a ser enviados eletronicamente. Se entrar lá no Siscomex, no site do Siscomex, que é portal Siscomex, lá tem um link de anexação eletrônica ou anexação digital de documentos. É por ali que o importador, então, faz o upload dos documentos dele, que, então, vão ser vinculados àquela DI que ele registrou no mesmo dia ou um dia antes, alguns dias antes. Ele tem 60 dias para enviar esses documentos, sob pena de a sua mercadoria ser considerada abandonada. Se for declarada abandonada, a Receita vai abrir um processo de abandono para, no final, declarar os bens perdidos. Declarada a pena de perdimento no final do processo. Isso a gente vê mais à frente. Os documentos são, então, entregues via eletrônica
E o fiscal que trabalha lá no porto, no aeroporto, na fronteira, ele vai, então, pegar esses documentos e fazer a fiscalização sobre essa mercadoria do importador. Depois de fazer a verificação, ou no jargão aduaneiro, depois de proceder ao despacho aduaneiro, depois de realizar o despacho aduaneiro, a conclusão do despacho se dá com o desembaraço da mercadoria. O colega, então, o fiscal lá do aeroporto, ele desembaraça a carga e entrega a mercadoria para o importador. Na verdade, não é ele que entrega, ele autoriza a Infraero a entregar a mercadoria ao importador. E a Infraero, claro, só vai entregar a mercadoria ao importador depois que receber o valor da armazenagem. Essa mercadoria que ficou aqui 5 dias, 10 dias, 30 dias no aeroporto, ela só sai com o pagamento da armazenagem para a Infraero. E paga a armazenagem, a mercadoria é levada pelo importador. A mercadoria pode ser desembaraçada para consumo, quer dizer, ela foi desembaraçada, foi uma mercadoria importada a título definitivo, e, portanto, os tributos foram recolhidos no registro da ADI, de forma automática, por débito automático, ou então a mercadoria pode ter sido desembaraçada por um regime especial. Os regimes especiais são suspensivos. São suspensivos. Existe a suspensão na exigibilidade dos tributos. Exemplos. A gente tem o regime de admissão temporária. Por exemplo, a mercadoria que chega ao Brasil para ficar só algum tempinho. Vem para ficar só, os carros de Fórmula 1 vêm só para corrida. Vai ficar aqui o carro por 5, 10 dias. São recolhidos tributos? Não. É um regime especial. Outro regime especial é o drawback, em que a mercadoria entra no país, mas ela não é tributada por quê? Porque é um insumo que vai entrar no processo produtivo, no processo de industrialização, para posterior exportação. Então, os tributos não são recolhidos na entrada do insumo para não onerar o produto brasileiro, que vai ser exportado dali a algum tempo. Também é um regime suspensivo. Existe o regime da loja franca, mercadoria também não é tributada, são as mercadorias importadas pelos free shops, para serem vendidas aos viajantes e para outras pessoas, como veremos mais à frente. E existem 16, 17 regimes especiais, também falaremos dos principais nesse curso. O que importa é mercadoria desembaraçada, o importador leva e aí acaba o despacho aduaneiro. Mas não o controle aduaneiro, porque, como eu havia mencionado antes, a aduana continua controlando essa importação, essa mercadoria, pelo prazo decadencial. Ou então, mais facilmente de ver, se olharmos a admissão temporária. No caso da admissão temporária, a aduana fica controlando pelo prazo que foi autorizado para a mercadoria ficar no país. Se foi, por exemplo, um carro de Fórmula 1, a aduana fica controlando os 5 dias, os 10 dias que foram autorizados para que esse carro ficasse aqui no Brasil. Se o carro não voltasse para o exterior, os tributos que não tinham sido recolhidos quando da importação, os tributos serão recolhidos por conta do descumprimento das condições do regime. Os tributos serão cobrados por conta desse descumprimento. Mas isso já é mais detalhe. Quero dar a visão geral. Na visão geral, então, a importação se inicia com as negociações, depois o importador pede a licença para algum órgão anuente que concede essa licença e a mercadoria, então, embarca com destino ao Brasil. É entregue para embarque e embarca. Chega ao Brasil, o importador registra a declaração de importação, entrega documentos por via eletrônica. O colega lá do aeroporto, do porto, da fronteira, faz a verificação, faz a conferência aduaneira e, ao final, desembaraça a carga para o regime solicitado, seja para consumo, seja para um regime especial. Importante para o importador saber alguns detalhes na hora de negociar
com esse exportador. A gente está aqui no Brasil. Como é que eu faço aqui para... Isso. Agora sim. Isso. Certo. Direito aplicável ao contrato ou aos contratos internacionais. A gente está no Brasil e o exportador, digamos, é alemão. Quando a gente começa a negociar, quando a gente começa as tratativas, uma das coisas que podem ser suscitadas é: qual é o direito contratual aplicável ao nosso contrato? Quais são as normas, quais são as leis que devem ser observadas quando da feitura, quando da montagem desse nosso contrato? São as leis brasileiras, é o direito contratual brasileiro ou é o direito contratual alemão? Já que, afinal, eu estou aqui, você está aí, exportador. A primeira, então, dúvida suscitada é acerca do direito aplicável àquele contrato. Quais são as normas que irão reger aquele contrato e eventuais descumprimentos dele? Bom, quando a gente olha esse tipo de conflito de legislação, conflito de normas, a gente tem que fazer uso das normas de direito internacional privado, que servem para justamente resolver tais conflitos. E nas normas de direito internacional privado, no Brasil, a gente vai ter a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657, que antigamente se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. E nessa lei a gente tem o artigo 9º, dispondo sobre a legislação aplicável aos contratos internacionais. O artigo 9º diz que, para qualificar e reger as obrigações que podem nascer de várias coisas, dentre as quais podem nascer de contratos. Então, para qualificar e reger, no nosso caso, as obrigações decorrentes de um contrato internacional, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. O Brasil, o importador está aqui no Brasil, o exportador está lá na Alemanha. Qual é a lei aplicável a esse contrato? É a lei do país em que esse contrato for constituído. A lei do país em que esse contrato for fechado, for firmado. Tá, mas onde é que o contrato se considera constituído? O parágrafo 2º responde: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. E aí tem que ver, então, o importador tem que tomar cuidado com as propostas que ele faz e as propostas que ele recebe. Porque, afinal, no final da história, o proponente é que leva a melhor, entre aspas. É o proponente que manda. Se a proposta partiu do importador, tipo, eu, importador, quero comprar de você, exportador, 200 mercadorias, 200 camisas. Vende por mim? Vende para mim por R$500 no total? Caso o exportador aceite e o contrato, então, fique fechado, seja celebrado, o proponente foi o importador que propôs comprar. E, nesse caso, aquele contrato deve ser redigido sob a luz do direito contratual brasileiro. Por outro lado, se o importador propôs, mas o exportador ele não aceitou a proposta e fez uma contraproposta. Tipo, o importador propôs: quero comprar 200 camisas por R$500. O exportador disse: não, eu te vendo as 200 camisas, mas por R$600, $600. Caso o importador aceite essa contraproposta e o contrato fique fechado, seja celebrado, seja constituído, o proponente nesse caso não foi o importador, mas o exportador, porque a contraproposta é uma nova proposta. Ele se tornou o proponente na história. E o contrato, então, vai ter que ser redigido e vai ter que obedecer às leis alemãs, porque o exportador é alemão, reside na Alemanha. Essa é a primeira
é o primeiro cuidado que devem ter os negociadores. Segundo aspecto importante em relação à Convenção de Viena. Imagine que a empresa brasileira ela exporta para o mundo inteiro. Vamos pegar uma Petrobras da vida. Exporta para o mundo inteiro. Ou então importa do mundo inteiro. Se ela importar da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, e caso os proponentes sejam desses países, Estados Unidos, em alguns contratos o proponente é o estrangeiro, em outros contratos o proponente é a Petrobras. Mas se os proponentes forem alemães, qual é a legislação aplicável ao contrato que fechar a Petrobras com aquela empresa? A legislação aplicável é a alemã. E se o proponente for francês, qual é o direito contratual aplicável ao contrato? O direito francês, a legislação francesa. Enfim, talvez aconteça que a empresa brasileira tenha que conhecer a legislação da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Suécia, do Japão, da China, da Itália e do mundo inteiro. Ou de todos os países dos quais importar mercadorias ou para os quais exportar mercadorias. O comércio internacional pode se tornar algo muito complicado para uma empresa que opera com muitos países. Deveria ter um corpo de advogados que conhecesse as minúcias da legislação de cada país com o qual a empresa transaciona. Pode se tornar dificílimo isso. É por conta disso, e reconhecendo que isso pode ser um dificultador do comércio, por conta disso, a ONU, as Nações Unidas, montaram essa Convenção de Viena sobre o contrato de compra e venda internacional de mercadorias. Fechou isso em 1980, com o objetivo de tentar harmonizar as legislações contratuais, as legislações de direito contratual, entre todos os países membros da organização. A ONU tem hoje 194 países. O mundo tem hoje 210, 215 países. E a ONU pega quase todos os países. Pelo menos os relevantes em matéria de comércio estão todos lá na ONU. Então a ONU montou essa Convenção de Viena e depois de montar, objetivou que todos os países ratificassem-na, procedessem à ratificação, e uma vez ratificada e internalizada, aquela convenção passa a ser lei para esses países que a ratificarem. E sendo lei, a Petrobras já não vai precisar mais conhecer a legislação alemã, francesa, italiana, japonesa, chinesa. Bastará à Petrobras, quando importar desses países, conhecer uma única norma, a Convenção de Viena, porque ela é que passa a ser, entre aspas, a lei única no comércio internacional de mercadorias. O Brasil ratificou a Convenção de Viena, ratificou e depois promulgou por meio do decreto 8327 de 2014. Ela possui lá suas 4 partes, e uma delas, por exemplo, é aquela que fala da formação do contrato. Lá na Convenção de Viena está escrito que um contrato ele se forma quando o proposto aceita a proposta. Quer dizer, existe o proponente, que é quem faz a proposta. E existe o proposto, que é quem recebe a proposta. Quando o proponente faz a proposta, o proposto, e esse responde e dá a sua aceitação, pronto, o contrato está formado e se torna obrigatório para as partes. Então, o proponente ele faz a proposta, o proposto responde, e nessa hora o contrato está formado. Depois que o contrato está formado, surgem os direitos e os deveres para as partes. Consta, por exemplo, na convenção que o importador tem direito de receber mercadoria conforme acordado e tem o dever de pagar conforme acordado. E também tem lá uma relação de direitos para o vendedor e uma relação de deveres para ele também. Enfim, vem aí um monte de direitos e deveres para as partes. Essa Convenção de Viena, então, objetivou harmonizar a legislação de tal forma que ninguém mais precisasse conhecer a legislação do mundo inteiro para transacionar com o mundo inteiro. A Convenção de Viena facilita, racionaliza isso. A terceira preocupação necessária do importador brasileiro
com o exportador estrangeiro em relação à justiça competente para resolver uma eventual controvérsia. Se o importador futuramente, ou quando receber a mercadoria, detectar que veio de forma errada, não foi conforme o combinado, ele vai querer entrar na justiça. Mas qual é o foro competente para isso? O novo Código de Processo Civil diz que a autoridade judiciária brasileira é competente nas seguintes situações. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu for domiciliado no Brasil. Numa situação dessa, digamos que o importador esteja reclamando do exportador alemão. O réu não é domiciliado no Brasil. Então, esse inciso primeiro já não se aplicaria. O judiciário brasileiro não seria competente numa situação em que a empresa brasileira entra na justiça ou quer entrar na justiça contra o exportador alemão. Mas existe ainda o segundo inciso e o terceiro. Quem sabe? No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. A justiça brasileira é competente quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Isso aqui vai depender muito do incoterme utilizado, como veremos mais à frente. Incotermes caem na prova de auditor. Estão na matéria de comércio internacional, mas não caem na prova de analista. O incoterm utilizado, por exemplo, muito comum e conhecido até por quem não opera no comércio exterior, é o FOB, outro é o CIF. O FOB é sigla de Free On Board, livre a bordo do navio. Se as partes negociarem no contrato que a mercadoria, isso aqui é o contrato, essa aqui é a fatura. Se as partes negociarem no contrato que a mercadoria custa $500, FOB Porto de Hamburgo, se negociarem dessa forma, significa que a obrigação do exportador é colocar a mercadoria no Porto de Hamburgo ao preço ou cobrando os seus $500. A obrigação será considerada cumprida pelo exportador quando ele colocar a mercadoria on-board do navio, a bordo do navio. Se nesse contrato, depois o importador quiser reclamar que a mercadoria veio diferente do que tinha sido combinado, o importador ele vai ver onde foi cumprida a obrigação, onde que tinha que ter sido cumprida a obrigação. No Incoterm FOB, é lá na Alemanha. Porque a obrigação do exportador era colocar a bordo do navio e ele o fez. Então, o exportador cumpriu a obrigação na Alemanha. Não era no Brasil que foi cumprida ou que tinha que ser cumprida a obrigação? Não. Era colocar a bordo do navio na Alemanha. Então, o inciso segundo não se aplicaria também nesse caso. E o inciso terceiro, a justiça brasileira é competente para julgar caso o fundamento da controvérsia seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Se a mercadoria veio diferente do que tinha sido combinado, o fato ocorrido não foi praticado no Brasil. Foi lá fora que o exportador alemão colocou na caixa mercadoria diferente da acordada. Então, olhando pelos três incisos, talvez o importador brasileiro não tenha condições ou não possa, talvez não. Pelos três incisos, a justiça brasileira não poderia ser invocada para resolver uma eventual controvérsia, se fosse modelo, coisa FOB, se fosse nos termos do exemplo que eu mencionei. Mas a legislação brasileira permite, e o STF ratifica, que é válida a cláusula de eleição de foro. As partes podem eleger um foro para resolverem futuras controvérsias. É comum em contrato de aluguel, né? O foro competente para resolver dúvidas ou questões oriundas desse contrato é a cidade do Rio de Janeiro, é a cidade de São Paulo. A mesma coisa podem fazer as partes no comércio internacional. O foro competente é o Brasil ou é a Alemanha. É válida a cláusula de eleição de foro? É. Se não houver cláusula de eleição de foro, aí tem que cair no artigo 21 para descobrir se a autoridade competente, se a autoridade brasileira é competente
ou não. Quarta questão importante para os importadores e exportadores na hora da negociação é o Incoterm utilizado. Qual Incoterm a gente vai utilizar? Bom, quando o importador pega no telefone e liga lá para o exportador e pergunta para ele quanto custa a tua mercadoria, quero comprar 10. O exportador pega e devolve a pergunta. O que você quer que eu faça com a mercadoria? Até onde você quer que eu leve a mercadoria? Onde você vai pegar a minha mercadoria? Quer pegar no meu estabelecimento? Eu posso colocar aqui no chão e você vem buscar. Se for assim, o preço é 10. Quer que eu coloque a bordo do navio? Se for assim, o preço é de 30. Quer que eu entregue na sua casa, no seu estabelecimento aí no Brasil? Se for assim, o preço da mesma mercadoria vai ser 200. Então, o importador pergunta o preço, mas o exportador responde. Você quer que eu coloque a bordo? Você quer que eu pague o frete? Você quer que eu pague o seguro? O exportador ele tem que saber até onde ele vai para então cobrar seu preço. Por isso, muitas vezes, é mais fácil já usar um Incoterm. Os Incoterms são padrões internacionais criados pela Câmara de Comércio Internacional. A Câmara de Comércio Internacional é uma organização criada na França em 1919, envolvendo empresas particulares, privadas, que justamente se juntaram para criarem padrões de comércio para facilitar o trabalho delas mesmas, para facilitar o comércio delas entre si e com outras pessoas. Padrões, por exemplo, quando o exportador for questionado sobre o preço, o exportador ele vai responder, olha, o preço FOB é tanto. Ao falar o preço FOB, ele já está dizendo que o preço colocando a bordo do navio é tanto. Não precisa dizer de quem é a responsabilidade da descarga no porto brasileiro. Não precisa dizer quem faz o carregamento no porto estrangeiro. Não precisa dizer quem contrata o seguro, nem o frete, nem quem paga o imposto de exportação, nem quem paga o imposto de importação. Tudo isso está resolvido em cada um dos 11, melhor dizendo, dos 11 Incoterms existentes na versão atual. A versão atual dos Incoterms é 2010. Existem 11 Incoterms que o importador e o exportador podem usar para facilitar a negociação. O importador pode perguntar quanto é o teu preço XW? E o sujeito lá fora já sabe tudo que ele vai ter que fazer, porque no termo XW, montado pela Câmara de Comércio Nacional, está escrito quem paga o frete, quem paga o seguro, quem faz o carregamento, quem faz a descarga, quem faz isso, quem faz aquilo, e assim não precisam ficar perguntando quem faz isso, quem faz aquilo, porque ao usarem o termo XW, já vão aproveitar todas aquelas definições montadas pela CCI para aquele termo. Podem usar 11 Incoterms. Só tem um detalhe, seu uso não é obrigatório, seu uso é facultativo. Só que facilita e muito. Porque se não usarem o Incoterm, se não negociarem com o Incoterm, vão ter que ficar montando contratos em que vão dizer, olha, a descarga é por minha conta, a descarga é por sua conta, o seguro é por minha conta, o frete é por sua conta. E aí vão ter que ficar prevendo todos os gastos e ficar já definindo de quem é a responsabilidade. Usa o Incoterm, é muito melhor, já está tudo lá, divididinho entre as partes. Usado só em contratos de compra e venda, e existem 4 grupos de Incoterms. Os 4 grupos são esses aqui. No XW, por exemplo, a mercadoria é considerada entregue no chão da fábrica. Já no DTP, que é o outro extremo, a mercadoria é entregue, delivered, com os duties pagos, paid. Quer dizer, no DTP, o exportador entrega a mercadoria para o importador
já com os impostos de importação, inclusive os impostos de importação pagos. Ele não paga só os tributos de exportação, mas também os de importação. Dá para fazer um desenho em que a gente usa todos esses incoterms. Por exemplo, no XW, a mercadoria é entregue no chão da fábrica do exportador. Mas se quiserem, podem combinar um incoterm em que a mercadoria é entregue lá para o transportador, é o free carrier. Free carrier, livre no transportador. Ou então podem combinar um incoterm em que a mercadoria tem que ser entregue pelo exportador, a obrigação dele é colocar ao lado do navio, quer dizer, no cais do porto. Isso aqui é um navio. Free alongside ship. Ou então podem combinar que a entrega vai ser on-board do navio. Free on-board. Aí vai ser aqui em cima. A obrigação dele. E assim, os 11 incoterms vão sendo espalhados e os importadores e exportadores escolhem onde convier, onde acharem melhor. Existe incoterm que a mercadoria é considerada entregue aqui, existe incoterm que a mercadoria é considerada entregue aqui. Não vamos ver isso, mas está aí o desenho geral da coisa. Se for para terminar esse desenho, CPT e CIP, a mercadoria é considerada entregue para o transportador, a obrigação do exportador é colocar a mercadoria na mão do transportador, sendo que no FCA ele não paga nada. Ele só entrega e pode voltar para casa. Cumpriu sua parte. No CPT, o carriage é pago, quer dizer, o frete é pago pelo exportador. E no CIP, o carriage, frete, e o insurance, o seguro, são contratados e pagos pelo exportador. Esses três, o ponto de entrega é o mesmo. O que muda é o que o exportador paga e o que ele não precisa pagar. FCA não paga nada, CPT ele paga o frete, CIP ele paga frete e seguro. Bom, incoterm é uma outra, então, preocupação na hora de negociar. Formas de pagamento no comércio exterior brasileiro. O importador também tem que se preocupar, na hora de negociar com o exportador, a questão do pagamento pela mercadoria. Quando a gente viu aquele primeiro slide, a gente não viu lá nesse primeiro slide, a gente não viu aqui a questão do pagamento, da remessa de dinheiro do importador brasileiro para o exportador estrangeiro. Não tinha nem como fazer, senão o slide nem ia dar. Mas aqui, nesse desenho, a gente só viu a mercadoria sendo negociada, embarcada e depois desembaraçada e entregue na mão do importador. E o dinheiro? Bom, em relação ao dinheiro, as formas de pagamento que existem no comércio internacional são 4. A primeira delas é o pagamento antecipado. Essas formas de pagamento, elas caíram no edital da Receita até 2003. A partir de 2005 não caíram mais. Mas falo rapidamente, muito rapidamente, só para a gente ter uma ideia do todo, né? Porque a gente está tendo aqui a visão geral do importador, e é importante essa visão do todo, para depois entrar naquilo que interessa para fins de prova. Claro que essa apresentação ela não vai tratar de questões de prova, só para a gente ter uma visão geral de como funciona o comércio brasileiro, comércio exterior brasileiro. Formas de pagamento existem 4. As duas que eu coloquei aqui como exemplo são, porque não caem em prova mais, pagamento antecipado e cobrança. No caso do pagamento antecipado, a gente tem primeiro a negociação, mas o exportador ele impõe o seguinte: só vou entregar minha mercadoria para embarque depois que eu receber o dinheiro na minha conta. Então, nesse caso, o importador ele tem que mandar o dinheiro para fora. E como é que ele manda o dinheiro para fora? Na verdade, ele não manda para fora. Ele pega os reais dele e entrega para um banco. O seu banco, Itaú, Bradesco. O banco onde ele encontrou a melhor taxa de câmbio.
O importador ele leva aquela fatura pro forma que ele recebeu do exportador e lá naquela fatura consta que a mercadoria custa 10 mil dólares. O importador então vai aos vários bancos existentes no Brasil e pergunta quanto custa o dólar? Ou qual é a sua taxa de câmbio? É outra forma de perguntar a mesma coisa. O Banco Itaú, por exemplo, responde, olha, um dólar custa 3,20. E o importador então fala, beleza, então fechamos um contrato, eu te dou 32 mil reais e você entrega os 10 mil dólares para o exportador lá fora? Sim. Os bancos mantêm contas entre si. O Banco Itaú tem conta no banco alemão, no banco inglês, no banco italiano, francês, norte-americano, japonês. Os bancos mantêm contas entre si como se fossem pessoas jurídicas comuns, normais, como quaisquer outras. Então o Itaú tem contas no exterior e é dessas contas que saem os recursos para os exportadores. E também é nessas contas que entram recursos dos importadores estrangeiros quando estiverem comprando coisas do Brasil. Os importadores vão colocar dólares nessas contas e o Itaú, quando receber dinheiro na sua conta no exterior, vai liberar para o exportador brasileiro, vai entregar para ele os reais equivalentes, também depois de um contrato de câmbio. Enfim, os pagamentos acontecem dessa forma, mediante débitos e créditos nas contas que os bancos brasileiros mantêm no exterior. Então, o pagamento antecipado é o pagamento feito antes do embarque. Negociam, o importador fecha um contrato de câmbio, entrega os reais, o banco B1 dá uma ordem para o banco B2, tira da minha conta 10 mil dólares, manda para a conta do exportador esses 10 mil dólares. Aí, quando entra o dinheiro na conta do exportador, ele entrega a mercadoria para embarque. Há outra modalidade de pagamento, que é a cobrança. Nesse caso, a negociação acontece e a mercadoria já é considerada, já é entregue para transporte. Já é entregue, e aí o exportador pega os documentos, o conhecimento de carga, a fatura comercial e outros documentos que forem necessários, entrega para o banco B2, que os repassa ao banco B1. Claro que o exportador, quando levou esses documentos ao banco B2, ele falou o seguinte, B2, entrega, por favor, esses documentos lá para o importador no Brasil. Entrega, mas só entregue se o cara pagar. Só se ele, importador, pagar, por exemplo, 10 mil dólares. E aí o banco B2 pega esses documentos e repassa para o banco B1, que é o seu correspondente aqui no Brasil, com a mesmíssima recomendação. Entregue, mas olha, só mediante pagamento. Ou então, em vez de pagamento, aceite na letra de câmbio, se for uma situação de pagamento a prazo. Aí não vai haver reais, e sim uma letra de câmbio que é análoga à duplicata que a gente usa no mercado interno. Ou paga, ou dá o aceite na letra de câmbio. Assim põe as mãos nos documentos para depois enviar para a Receita por meio eletrônico. Essa é a cobrança. Nesse slide número 6, meu tempo está acabando, nesse slide número 6, quer dizer, essa sexta preocupação do importador é em relação aos tributos, e veja que a lista é grande. E essa lista é grande e é pedida no edital da Receita. Para analista, nem pedem todos. Para analista, por exemplo, não pedem o estudo da CID combustíveis e nem do adicional ao frete para renovação da marinha mercante. Mas, para analista, a ESAF pede o restante. E para auditor, todos os tributos são pedidos. Então, a gente no curso estuda fato gerador de cada um deles, base de cálculo de cada um deles, alíquota de cada um deles. Para alguns deles, eles pedem que estudemos os casos... Rodrigo, deu um vácuozinho na última informação que você falou, parece que não saiu o áudio. A última informação eu não sei qual foi, mas o edital do analista ele não pede a FRMM
também não pede CID, mas o auditor pede todos, e por isso a gente vai estudar nesse curso o fato gerador de todos esses tributos, as alíquotas, bases de cálculo. Para alguns deles, pedem que estudemos isenção, imunidade, enfim, vamos olhar esses tributos todos nesse curso. E o tópico 7 de defesa comercial também é uma preocupação necessária para o importador. E isso é pedido na matéria de comércio internacional, está lá no edital de comércio internacional. Só cai para auditor. E ali a gente estuda as 3 medidas de defesa comercial. Muito rapidamente, porque o meu tempo já esgotou, né? Muito rapidamente, só falar de dumping de subsídio. Dumping é uma medida desleal, caracterizada por isso aqui. O exportador, lá no país B, ele lá no seu país vende por R$10. Internamente ele vende por R$10, mas está exportando para o Brasil por 8. Safado. Ele está vendendo por um preço inferior, não é por causa dos tributos, não. Essa comparação que se faz não leva em conta os tributos. Porque se assim fosse, todas as nossas exportações seriam feitas com dumping. Afinal, ao vendermos no mercado interno, existe o ICMS, existe o IPI, a cobrança de IPI, de ICMS, de PIS, de COFINS. E ao exportarmos, nada disso é cobrado, por conta de imunidade. Então, se levássemos em conta o preço só em matéria de tributo, todas as nossas exportações poderiam ser consideradas operações com dumping. Mas não. A comparação que se faz dos preços das mercadorias é livre de tributos. Numa situação dessa, isso é uma prática considerada desleal. Vender por um preço inferior ao preço de venda no próprio mercado. A indústria brasileira, que se sentir prejudicada com essa prática de dumping, ela reclama ao governo brasileiro que abra um processo de investigação. E nesse processo de investigação, no final, existe a criação da medida antidumping. Usando esses números, se no final do processo de investigação ficar caracterizado que de fato existe um dumping causando um dano, provadas essas 3 coisas, o dumping, o dano e o nexo causal, aí é criada a medida antidumping, que pode ser numa alíquota percentual ou no valor fixo. Essa medida antidumping também é debitada automaticamente lá no registro da declaração de importação. É debitada automaticamente junto com os tributos II, IPI, PIS, COFINS e por aí vai. E para acabar, o último slide que a gente tem aqui é a questão do subsídio. A questão também é uma prática desleal, mas nesse caso, a venda por um preço inferior ao preço interno de seu país se dá por questão ou por causa do governo, que já está dando para a empresa R$2 ou $2. O governo está subsidiando a empresa brasileira e, por conta disso, a empresa está vendendo por um valor inferior ao preço normal. A mesma coisa que eu falei para dumping vai valer aqui. A indústria brasileira que se sentir prejudicada vai reclamar. O governo brasileiro vai ser aberto um processo. Vai ser feita uma investigação. No final da investigação, se ficar provado que existe um subsídio que causa um dano, se ficar provado que existe um subsídio, o dano e o nexo causal, o governo brasileiro vai criar uma medida compensatória, que pode ser também percentual ou de valor fixo, e que vai incidir sobre todas as importações daquele país que foi considerado culpado ou praticante desse subsídio danoso. Vai ser aplicável só às importações daquele país. Assim como o dumping só vai ser aplicado às importações que vêm daquela empresa que pratica o dumping. E o subsídio daquele governo, daquele país que pratica o subsídio. Da mesma forma, débito automático no registro da DI. Bom, esse é meu último slide, meu tempo acabou, já invadi a hora do colega.
Deixa eu fazer aqui, compartilhar tela. É isso? Como é que eu faço aqui? Já fiz? Cliquei no verde. Ufa, deu certo. É isso. Espero que... Deixa eu ver o fórum aí. Tá. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta aqui? Não sabe? Não sabe, não tem nenhuma pergunta. Não fica destacada a pergunta, né? As pessoas vão escrevendo. As perguntas podem estar lá no final, né? Então, enfim, a princípio não tem nenhuma pergunta aqui, mas beleza. Gente, então é isso. Obrigado. Fiquem com Deus, fiquem com o próximo professor e bom curso. Espero que vocês estejam com a gente. Tchau, tchau.